Boa tarde, pessoal. Está começando mais um Comportamento em Cena e o tema de hoje é relacionamentos e ciúmes. Conto aqui com a participação da Carla e do Marcelo. A Carla é a nossa entrevistada do dia e o Marcelo vai auxiliar na entrevista. Mas eu queria pedir para eles se apresentarem um pouquinho melhor para a gente. Você vai ou eu, Marcelo? Eu acho melhor começar por você, Carla. Então tá Você é bom. você é a estrela de hoje. Ok. Meu nome é Carla Zegler. Eu tive algum problema em colocar o meu nome aí embaixo. Sou psicóloga, terapeuta sexual, terapeuta de casal e basicamente trabalho com adultos. E aí a gente está aqui para discutir ciúme e o desdobramento disso nas relações afetivas, amorosas, conjugais, familiares ou o nome que a gente quiser dar. Obrigada, viu, Neto, pelo convite. É sempre bacana estar aqui. Um grande prazer contar com sua participação. Vai lá, Marcelo. Tá certo. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Marcelo. Eu sou estudante finalista do curso de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu faço parte do Núcleo de Estudos em Análise do Comportamento, que é um núcleo de estudos em análise do comportamento, que a gente tem na nossa universidade, já dura aí uns 5 anos de carreira. E atualmente eu estou na Universidade do Texas em Austin, nos Estados Unidos, estudando neuromodulação e aprendendo um pouco de programação para trabalhar nessa área. Então, eu desviei um pouco do caminho, mas eu me mantenho fiel ao movimento. Isso aí, continua cientista trabalhando com psicologia baseada em evidências. Exato, É importante. exato. Tentando trazer um link entre análise do comportamento e neurociência. Devagarzinho, mas a gente vai. Bom, vamos lá. Carla, para a gente começar, eu queria pedir você para falar um pouquinho sobre o que leva duas pessoas a se atraírem, a decidirem ficar juntas. Como que nasce uma relação? Então, na realidade, o que leva duas pessoas a se atraírem e a se manter juntas é aquilo tudo que pode ser um estímulo, primeiro o estímulo visual, ou a possibilidade de uma conversa, ou a gente achar que aquela pessoa é interessante, que aquela pessoa é reforçadora daquilo tudo que a gente acredita que seja importante para estar com alguém. Isso olhado, compreendido, nomeado, e aí a gente se disponibiliza a estar com ela, e a gente faz de tudo para que ela também se sinta reforçada. E o que seria ela se sentir reforçada? Então a gente tem comportamentos de sedução que é assim, eu faço para o outro aquilo que eu sei que o outro gostaria que eu fizesse. E aí o outro vai ficando e ele me devolve aquilo que ele sabe que eu gostaria que ele fizesse, porque é importante para que eu me sinta amada. E aí a gente vai se reforçando mutuamente, tendo comportamentos legais, um em relação ao outro em relação ao um, e aí as coisas acontecem. Óbvio que alguma atração física é importante que exista, para que a gente possa manter uma relação de romance, né? Além disso, essa manutenção de coisas legais de parte a parte desse encantamento, o chocolate que vem é o que eu mais gosto, a flor que eu ganho é a que eu mais gosto, o carinho que eu faço é o que eu mais gosto, a música que a gente ouve é a mesma música que a gente gosta, enfim, as coisas parecem mágicas, né? E, de repente, a gente vê que a gente nem gosta tanto assim de Charlie Brown Jr., mas o outro gosta, e aquela música que a gente gostava passa a ser importante, por quê? Porque eu estou no comportamento de sedução, de conseguir trazer o outro para perto, para que ele possa se tornar uma parceria. Faz sentido, né? Faz bastante sentido. O que você acha, Marcelo? Eu acho que faz todo sentido o que você acabou de dizer. É bom a gente entender que não é uma coisa mágica, assim. Existe uma série de comportamentos que devem entrar em cena para que aconteça o amor e o relacionamento. Comportamentos, né? e aprendizados de, inclusive, questões físicas, né?
que sejam legais e importantes. Então, o nariz do meu tio-avô, que é bonito, que vem se perpetuando na minha família, é um modelo de nariz que eu acredito que seja legal. Então, eu vou buscar alguém, primeiro, com o meu contato visual, com aquilo que eu enxergo, que tenha um nariz que esteja de acordo com aquele modelo que eu aprendi, que é um modelo legal. E, a partir daí, a gente vai desenvolvendo o modelo da pessoa ideal para estar do lado da gente. Ótimo, ótimo. Ótimo, interessante. Bom, todo relacionamento quando começa, as duas pessoas vêm de histórias distintas ali, tem muitas coisas, nem sempre dá para você agradar o tempo todo, em alguns momentos chega a hora de discutir a relação, não é isso? É isso. Que momento é esse, Carla, que o casal precisa parar, sentar para poder conversar sobre relacionamento, discutir uma relação? Então, Neto, eu acho que é muito bacana a gente falar sobre discutir a relação às DRs, porque quando a gente fala de DR, a gente está falando de um momento de crise, onde a gente tem que tomar a atitude para modificar coisas, para transformar coisas, para, enfim, salvar o relacionamento. E a DR, ela tem que ser quase que diariamente. Né? Se eu vou pontuando para o outro aquilo que me incomoda ou aquilo que me faz bem, porque uma DR não é só olhar para o outro e contar para ele todos os defeitos dele, mas diariamente mostrando como é que eu preciso, o que eu gosto, perguntando o que o outro precisa, o que o outro gosta. Essas DRs pesadas que a gente precisa acordar o outro na madrugada e falar, escuta, preciso conversar com você agora, né? Tendem a não precisar acontecer. Porque se a gente vai fazendo a transformação daquilo que eu chamo de contrato de relacionamento diariamente, né, a gente não vai chegar nesse nível de incompreensão ou de não comunicação assertiva das coisas que a gente precisa, e aí eu não vou ter a menor necessidade de cutucar o outro às 4 da manhã para falar, escuta, eu não gostei daquilo que você fez há 15 dias. Né? E aí a gente vai o tempo todo fazendo com que essa relação flua melhor, né? Lidando com a crise, porque a crise vai acontecer diariamente. Eu não sou a mesma que eu era ontem. Já não sou. Né? Então, da gente entender que diariamente a gente vai ter que pedir para o outro, que o outro vai pedir para a gente, e aí a gente vai fazendo o equilíbrio para que essa crise não cresça desse tamanho. A gente só entra em crise quando a gente não conta o que a gente precisa e não encontra caminhos para essa transformação. Isso é interessante, da forma como você colocou, porque manter o diálogo, se você mantém o diálogo, você evita que isso vire uma bola de neve, né? Que vai se enrolando, enrolando, enrolando. Depois de 15 dias cai na sua cabeça às 4 da madrugada de uma forma não muito interessante. Mas você falou certo dessa questão da frequência, né? De manter uma conversa, mas existe uma outra característica também que a gente gostaria de abordar e que é interessante, que é a forma. Como fazer isso também? Qual é a forma que você deve trazer o problema na DR? Qual é a forma de conversar nesse sentido? Porque não basta ter frequência, tem que ter a qualidade também, nesse sentido. Pois é, né? É que para alguns casais, Marcelo, a forma vai ser muito quente, muito envolvida com emoções e palavras duras, né? Aí a gente vai ter que olhar qual é a estrutura desse relacionamento e como é que a gente fala com o outro. Óbvio, se eu falo docemente, qual é a chance de eu ter uma resposta mais doce? Muito maior. Né? Se eu me coloco mais agressivamente, qual é a chance de eu ter uma resposta mais agressiva? É maior. Isso vai depender daquilo que o casal chama de qualidade de vida conjugal. É porque muitas vezes você está ali pedindo, olha, fala mais baixo. Não, mas eu não estou gritando. Eu venho de família italiana, eu falo com as mãos, eu falo alto. E a nossa relação é essa aí, entendeu? Então, assim, da gente poder entender esse funcionamento. E se ele estiver bacana, é assim, um grita daqui, o outro grita de lá. E eles vão negociando desta forma. Agora, se existem casais que preferem falar de uma maneira mais doce e não estão em crise, essa é a maneira de comunicar, a gente vai ter que respeitar esse mundo.
E enquanto terapeuta de casal, é esse o cuidado que eu tenho que ter. Porque muitas vezes eu peço para que eles parem de gritar e eu tiro a tônica da relação e a gente acaba não tendo ali uma possibilidade de qualidade de vida para aquele relacionamento. Interessante você dizer isso, que às vezes a gente pensa que o simples fato de gritar já é um problema, né? Exato. Não, tem tantos casais que gritam, mas eles gritam porque é o tom que eles aprenderam a conversar, né? Então aí assim, eles aprenderam sentados à mesa de casa, todo mundo conversando, o pai que está no quarto que chama a mãe, e aí eles estão lá comemorando uma coisa feliz aos berros. E eles estão brigando aos berros. Então assim, eu preciso entender qual que é o funcionamento ali. Como é que as coisas funcionam ali? Qual a funcionalidade daquele grito para aquele casal? Porque eu não posso tirar. Se a gente tira, a gente acaba tirando a dinâmica que mantém o casal. Aquilo que muitas vezes parece um defeito é a qualidade deles e a possibilidade deles se manterem juntos. Daí a importância de um conhecer o outro também, né? Ouvir bastante o outro, procurar entender como que o outro funciona. Justamente para não interpretar esse jeito mais expansivo de falar como uma agressão. Isso, e assim, e quando a gente interpreta errado, ou quando a gente interpreta algo que a gente não consegue entender como sendo legal, como sendo bacana, é importante colocar para o outro, de que, olha, isso eu não gosto, isso me assusta, né? Para não achar que o outro grita, e que ele está gritando comigo, e que ele está gritando contra mim, na verdade. Porque a partir do momento que eu me sinto agredida, qual é a minha resposta automática? É agredir de volta. E na realidade, muitas vezes, assim, educações diferentes, caminhos diferentes, possibilidades diferentes, não impedem dois de se manterem juntos, desde que a gente consiga entender que o outro tem um comportamento diferente, mas que não é contra mim. Mim contra ele. Contra eu. Você pode falar contra mim nesse caso. E, desculpa, Marcelo, só uma questão. E quando a família começa a querer intervir nessas brigas, nessas discussões, nos problemas que o casal enfrenta? Neto, família só faz a interferência quando a gente deixa. Né? Tem aquela história assim, quem casa quer casa. E se a gente quer casa, a casa da mãe da gente é em outro lugar. Né? Porque muitas vezes assim a gente briga, a gente vai discutir, vão existir coisas dentro do casal que este social não está preparado para ouvir, né? E que para este novo casal, mesmo com todas as diferenças, não é um problema, né? Então, por exemplo, vou trazer, eu estava conversando com uma pessoa querida antes da gente começar aqui, e a ideia era de que existem casais que vão ter relações extraconjugais como sendo parte desta tônica da manutenção deste casal, ok? E imagina que eles estão de acordo com isso não é um motivo de crise na vida dois, tá bom? Só que a mãe dela descobre que ele tem uma outra companhia sexual. Imagina. Então, o lugar da família é fora da vida do casal. Ah, mas tem a interferência. Tem a interferência quando a gente abre para essa interferência. Quando a gente pega o telefone, ai, mãe, né? E muitas vezes isso acontece porque a gente casa sem preparo para esta vida a dois. E quando eu digo casar, eu digo viver junto, em parceria, né? Viver junto do outro uma vida a dois. Então, a partir do momento que eu vou viver uma vida a dois, eu tenho que ter noção de que família tem que ficar lá. Porque se ela entrar, nós vamos ter uma crise. Além da nossa, uma crise familiar ou uma crise de fora que vem para dentro. Então, as chances de um casal recém-casado tentar ir morar com a sogra e dar certo são, enfim, bem menores. Não, a gente vê muita gente que faz isso, né, Neto? Agora, você tem que ter uma estrutura de dar conta dessas colheres enfiadas aí no angu que é seu. Que às vezes você tá querendo um angu salgado, a sogra vem e põe açúcar e você vai comer e falar, tá uma delícia. Né? Porque aí você tá
dando para o outro a chance de conduzir coisas de uma vida a dois. E se a vida é a dois, somos dois que temos que cuidar. Ótimo, ótimo. Foi ótimo. Não sei porquê, mas eu lembrei de uma música entre tapas e beijos e hora e desejo, quando você falou. Quando você falou. Mas é verdade. Entre tapas e beijos tem hora e. É ódio e desejo. É ódio e desejo. Exatamente. Razão e loucura. Você tem. Porque a gente entende o gritar, a função do gritar, de se expressar de forma forte como coisas que são violentas, né? E, na verdade, não necessariamente, né? Famílias italianas falam alto. Então, minha família é italiana, todo mundo fala muito alto. A minha família também é italiana, eu acho que a gente fala mais alto que a média, mas eu levei um susto uma vez em que nós fomos fazer uma viagem, sem querer fui parar em Roma, e aí a gente desce pra comer. Passei uma noite lá, na verdade, porque sem querer nós tivemos que fazer uma paradinha lá. Aí a gente desce para comer num restaurante e estava tudo muito calmo. De repente a dona do restaurante começa a chorar, né, alto, fazendo cena com a mão ao telefone. De repente ela desliga o telefone, olha para o garçom e começa a rir. Eu falei, olha, eu bem entendi da onde é que vem isso tudo, né? Então você tem uma cultura que a gente não pode perder de vista nunca, né? Que é aquilo que vai nos orientar para as nossas buscas de relações. E, Carla, nessa questão cultural, agora que você abordou, você acha que dentro dessas idiosincrasias, né, que são características das pessoas, né, e na nossa cultura do que são relacionamentos ideais, ou o que você espera de um relacionamento, você acredita que a cultura tem preparado as pessoas para manter um relacionamento amoroso? Nossa, pergunta excelente, Marcelo. Muito boa. Olha, Marcelo, pergunta dura essa, né? Eu sei que é uma pergunta dura, mas você pode colocar o escopo dentro da sua experiência como terapeuta. O que você tem visto de background, se as pessoas estão preparadas? Eu penso que não. Né? Eu penso que a cultura ela faz com que, assim, bom, todos nós temos que casar porque é um comportamento socialmente adaptado e adequado, ponto. É o que a cultura espera. Agora, nenhum de nós é ensinado, ou pelo menos a grande maioria de nós não é ensinado, que a gente vai ter que aprender a lidar com o outro, a respeitar o outro, a entender a diferença do outro, a entender que quando o outro grita não é com a gente também não teve o preparo para entender e perguntar para o outro, socialmente explicado, do porquê dele ter aquele comportamento. Então aí a gente vê discurso de que tá muito difícil encontrar uma parceria bacana, tá muito difícil ficar numa relação a dois, tá muito difícil construir uma relação a dois. Por quê? Porque qualquer coisa que me frustre é o suficiente para eu não querer estar junto mais, né? Porque a ideia é de que para eu estar com alguém eu só tenho que ter coisa boa. A escolha ela tem que ser perfeita. Então a minha relação com o outro ela tem que estar permeada de reforçadores. Tudo tem que dar super certo. Qualquer coisinha que dê errado já não me serve mais. E aí a gente vê a grande dificuldade social em ensinar de que essa perfeição ela não vai existir, ela não existe na família da gente, ela não existe com a gente. Nós não somos perfeitos. E não vai existir numa vida dois. E assim, aí você vê, não, mas peraí, antes mal acompanhada do que só era no tempo da minha avó. Agora, antes só do que mal acompanhada. Então você tem uma manutenção disso, nada contra a escolha de estar só, né? Mas a gente precisa escolher estar só depois que a gente fez que a gente teve a possibilidade de olhar para o outro e entender, bom, esse cara ou essa
pessoa tem essas qualidades que eu gosto, essas que eu não gosto, fazer um peso disso tudo e escolher estar ou não estar, mas não porque tem defeitos e eu não tenho disponibilidade de lidar com frustração porque não veio o bombom X naquela noite, né? E aí assim eu vou deixando e vou trocando, ou vou mantendo a minha possibilidade de vida sozinha. Nada contra a ideia de estar sozinha, de ser solteira, acho que muito pelo contrário. Agora, é saber também lidar com a frustração quando a gente se propõe a estar numa vida doida. Então, me propus, eu vou estar frustrada. Se eu não me propus, então tá, vou também me frustrar por outras coisas, mas sabendo que a hora que eu vou pro outro, o outro vem para mim com tudo que ele tem de bom e de não tão bom. Até porque é impossível viver sem ter frustração, né? Sem se frustrar em algum aspecto. Na relação conjugal não vai ser diferente. Exatamente. Bom, quero entrar aqui em um tema que é o que está gerando mais perguntas ali na nossa página do Comportamento em Cena de hoje, que é o ciúme. Carla, o que é o ciúme? Ou melhor, quando... o que faz com que uma pessoa sinta ciúme? Como que isso funciona? Então, eu estava pensando aqui sobre a ideia de que quando eu perco o controle, ou melhor, a ideia de que eu tenho controle sobre o comportamento do outro, né? Aí é que eu sinto ciúme. Porque todos nós, quando estamos numa relação a dois, nós queremos alguma coisa que eu vou chamar aqui de exclusividade. Isso faz sentido para vocês? Né? Então, qualquer coisa que tire o foco da minha exclusividade, tira a ideia que eu tenho de que eu estou controlando tudo que eu posso controlar para ser exclusiva na vida do outro. Por exemplo, quando eu falo de ciúme, eu não falo só de ciúme sexual, de ciúme romântico, de ciúme... Quantas mulheres e homens sentem ciúme do videogame? Né? Quantos casais acabam brigando porque o videogame toma toda a atenção que eu teria daquela parceria, né? E ela acaba olhando para o videogame muito mais do que para mim no momento em que eu gostaria de ter a exclusividade. Só que é impossível ter exclusividade todo o tempo. Então, em algum momento, a gente vai sentir ciúme, sim. Eu não sei se vocês viram um videozinho bem humorado que eu postei da Michelle Obama. Eu não no link do comportamento em cena. Eu vi ele. É claro que ele foi montado, né, Neto? Aquilo não aconteceu. Mas o ciúme, ele tá aí quando a exclusividade ela passa ao largo naquele momento, né? Então, assim, o vídeo, Marcelo, é o seguinte. Tem uma cantora mexicana cantando, ela tira o presidente Obama para dançar, o presidente dança, e aí ele volta para a mesa, a primeira-dama está lá sentada, e ele vira para a primeira-dama, ela finge que ela não está muito aí, né? E em seguida ela tira um pratinho debaixo da flor e quebra na cabeça dele. Então, assim, muito bem humorado. O que a gente precisa lembrar é que o ciúme está aí todas as vezes que a gente não se sente exclusivo. E isso muitas vezes a gente vai ver de pais com filhos, de mães com filhos, de namorados com sogros, de sogros com genros e noras. Então a gente vai ver que o ciúme é algo muito humano, muito real e muito humano. Eu acho interessante um ponto que você abordou aí, a questão do ciúme, por exemplo, do videogame. É uma questão interessante. Eu recentemente adquiri um Xbox e eu adquiri num site de compra e venda de usados. E é extremamente interessante que eu vi pelo menos 3 anúncios onde a pessoa estava assim, querendo se livrar do seu videogame, falando que ele estava passando por problemas. Minha esposa disse, olha, se você não se livrar desse videogame, você vai ter problemas. Eu já conheci alguns casais também que estavam tendo problemas com essas questões.
E é interessante porque a gente sempre pensa que o ciúme é quando se coloca em xeque a nossa exclusividade com uma pessoa, a atenção dessa pessoa, mas em relação a outra pessoa. Essa pessoa vira a sua atenção não mais para você, mas para outra pessoa. Mas no caso agora ela está virando para um equipamento, no caso. Para um equipamento, para o Facebook, para o iPhone, para o iPad, né? Para coisas que, na realidade, a gente não tem sequer como entrar em disputa. Eu não tenho como brigar com o computador, né? Eu não tenho como controlar que a hora que a minha parceria vai ao banheiro, ele não esteja jogando no iPad dele, né? Então, da gente entender que essa tecnologia é muito importante, tá aí, faz parte, né? E que daqui a pouco, como um dia o telefone foi motivo de muito ciúme, né? Essas tecnologias também já vão fazer parte do dia a dia. Eu estava olhando lá, Marcelo, então tem uma uma colocação interessante da Bianca, Bianca Lucchesi da Vero Tero, em que parece que elas discutem ou pontuam que ciúme tem a ver com amor, né? Ou alguma coisa assim, eu não consegui ler, mas me parece que a Vera colocou que o ideal era a gente desfazer essa confusão, né? Porque ciúme não tem a ver com amor, né? Ciúme tem a ver com posse, ciúme tem a ver com sensação de exclusividade, ciúme tem a ver com uma porção de coisas. Eu duvido que qualquer pessoa ame o videogame. A pessoa pode gostar, amar, jogar, porque ali é super reforçador. Ela sabe todos os passos, ela passa todas as fases, ela começa tudo de novo e acaba sendo super reforçador. Agora, ciúme e amor são coisas que não combinam muito no sentido de construção de relacionamento saudável. Né? O que a gente vê por aí é que, então tá, eu amo a pessoa e quando eu não sou exclusiva, eu sinto ciúme, e aí eu tenho o direito de agredi-la, de maltratá-la, ou até de violentá-la, como uma das pessoas colocou, que eu estava lendo antes de começar a conversa com vocês, né? Que a grande parte, que alguns homens, quando sentem ciúme, se sentem aptos a matar, a violentar, a destruir essa parceira, no caso mulheres agredidas por homens, né? E nós temos uma sociedade que de alguma maneira faz a manutenção disso, porque nós vamos até a delegacia, nós abrimos o primeiro boletim de ocorrência, nós abrimos o segundo boletim de ocorrência, o terceiro boletim de ocorrência e no quarto a gente morre, né? Porque imagina, é só mais uma briga de casal. Isso quer dizer que, como se fosse pouco, né? Como se fosse pouco, como se fosse o trivial, para que assim, é tão comum que é só mais uma briga de casal e que não vai dar em nada. E que as coisas vão terminar muitas vezes. Esse tópico que você tocou é importante porque traz outra questão. O ciúme, a emoção, o ciúme, justifica a agressão física? Claro que não, nada justifica a agressão física. Né? O que acontece bom, então tá, quando eu perco o controle, eu vou tentar ter esse controle como contendo fisicamente. Agora, imagina se todo ciúme vai justificar uma agressão física, tanto de homem contra mulher, quanto de mulher, como de mulher contra homem, né? A gente está vendo diariamente agressões físicas em nome do ciúme, mas não é uma boa justificativa. Não deve acontecer. É porque tem aquela história, né? A emoção, a gente não tem tanto controle sobre ela, mas o que a gente faz em relação a ela, aí sim, dá pra controlar um pouquinho mais. A emoção a gente não tem tanto controle. Eu não sei se a gente não tem tanto controle, sabe? Eu fico pensando que todas as vezes que a gente consegue olhar, nomear e realmente comunicar ao outro, e se a gente tiver uma parceria que o outro tem disponibilidade, ele vai acolher, em grande parte das vezes, aquilo que você sente.
né? Então, assim, olha, eu não gosto muito que das 8 às 10 da noite você jogue videogame, porque é a hora que a gente tem para ficar junto. Pode ser? Você joga videogame das 10 à meia-noite, que aí eu já tô dormindo. Então, a gente Uhum. começa a fazer negociações, né? E a gente começa a não sofrer pelo ciúme, né, Neto? Porque a Ótimo. questão é essa. Uhum. Né? A emoção a gente não tem muito controle, mais ou menos, mas se a gente começa a negociar, a gente começa a ter o mínimo de controle e ter muito mais qualidade de vida nessa relação a dois. Então, Uhum. assim, negociar. Então, assim, ciúme para quê? Né? O que mantém o gado no pasto é a grama e não a cerca. Então, toda negociação é a cerca. Eu gostei Né? muito dessa analogia. Gostei A muito também. cerca é a negociação. Então, a cerca é Uhum. extremamente importante, porque quando eu negocio com o outro, eu sei até onde ele pode ir, até onde eu posso ir, e aí a gente tem chance de ter um relacionamento duradouro, e não só duradouro e com Uhum. qualidade. Né? E Uhum. não vai ser perfeito, não estou propondo aqui a perfeição do relacionamento, mas sim a Uhum. possibilidade de vivência a dois com qualidade. Uhum. Pegando esse contexto tecnológico que a gente está colocando aqui, né, a questão do videogame, dos eletrônicos, dos iPads e iPhones aí, que permeiam a nossa vida tão moderna e tão distrativa, tem a questão também das redes sociais, que fazem grande parte da nossa vida, a gente passa boa parte. Quase todo mundo tem um Facebook, está lá expondo sua vida de certa forma. E o ciúme no contexto das redes sociais. Como que isso acontece? Quais são as características desse tipo de contexto para o ciúme? Então, eu estou tentando olhar uma coisa aqui, outra ali. Quando a gente fala de ciúmes e contextos nas redes sociais, tem lá uma discussão sobre fidelidade, né? E eu não acredito que o ciúme tenha a ver com fidelidade, eu acredito que o ciúme tem a ver com lealdade, Uhum. né? Porque Uhum. se as coisas são combinadas, então é leal. Então, se é leal, eu tenho como conversar comigo e lidar com aquela situação de uma maneira muito mais qualidade. O que Uhum. acontece então assim, casal em crise, vai lá, põe uma foto bonita, e aí vem alguém e curte, aí assim, adiciona o ex-namorado a ex-namorada, aí o outro vai fuçar no perfil, e aí vê que adicionou o ex-namorado e a ex-namorada, se o casal não tá bacana, não tá bacana, isso certamente vai ser alguma coisa que vai transformar aquilo que poderia ser um evento corriqueiro, né, Uhum. em um problema maior. Uhum. Mas olha, o fulano ou a fulana me adicionou, eu vou aceitar, tudo bem? Tudo bem. Já conversamos sobre o fulano? Não, ainda não. Olha, o fulano não quer dizer mais nada para mim, não. Então, beleza, beleza. Então, adiciona o fulano aí. Quer dizer mais não. O que a gente acha, né, e que é uma babaquice, é que todas as vezes que a gente tá na internet e que a gente adiciona alguém que o outro não tá vendo, né? Eu posto o que eu quero e ninguém tá vendo o que eu postei. Né? E de repente tá ali, né? É tamanha ingenuidade, é tamanha burrice, Eu ia até dizer isso, chega a ser burrice. né? Chega a ser mesmo uma É inocência. tamanha burrice, mas é o que as pessoas acreditam que seja, né? Que ninguém tá vendo o que ela tá postando. É Uhum. que ninguém tá vendo que ela ficou amiga do Marcelo, né, Marcelo? É. Hoje, Eu Ó, fiquei amigo Marcelo. né? da Carla hoje. Aparece ali, né, Marcelo? Aparece. Amor não me bate, tá? Não é verdade? É. Então, assim, a ideia de que, olha, então, assim, eu vou fazer e eu não serei visto, é uma ideia extremamente burra. Uhum. Né? Tudo que a gente faz na internet, todo mundo vê. Né? Ah, mas e as conversas offline? Bom, eu não vou saber que mandou offline. Aí vai caber de eu confiar ou não no meu parceiro. Se eu não confiar, eu vou passar uma vida acreditando que ele tem conversado com outras pessoas e vou fazer a manutenção desse ciúme. É uma escolha Uhum. de qualidade de vida para mim. É assinar um Ou eu contrato de acredito, ansiedade. ou eu acredito no outro,
ou eu não acredito no outro. Se Uhum. eu não acreditar no outro, com que jeito eu vou viver, de que jeito eu vou viver? Extremamente ansiosa, extremamente raivosa, querendo fuçar a vida do outro. Eu não dou paz para o outro, é verdade, mas eu vou ter paz? É Também não. verdade. Então a gente precisa entender qual é a proposta desse ciúme e qual é a escolha que a gente faz numa relação a dois. Uhum. Como é que a gente vai poder construir essa vida a dois, sabendo de que, assim, olha, eu vou controlar o meu controle sobre o outro até a página 3. Uhum. Porque ele só vai continuar comigo, ou ela só vai continuar comigo, caso a gente queira permanecer junto. Uhum. E tem muitos casais que a história da fidelidade, da infidelidade, não faz a menor diferença. Uma traição não é o suficiente para romper a lealdade do casal. Não é o suficiente para que esse casal sinta ciúme. Uhum. Até tem casais que tem isso Isso é como algo interessantíssimo. combinado, né? Você poder ter outras relações, que é o poliamor que eles falam. Então, da gente poder entender que, assim, olha, eu vou controlar aquilo que eu falsamente acho que controlo. É porque eu não tenho controle sobre nada da vida do outro. Uhum. A não ser que a gente faça os combinados, as nossas cerquinhas, e de tempos em tempos a gente refaça esses combinados. Né? Uhum. Casamentos a longo prazo, eles tendem a ser mais bem vividos quando a cada tanto de tempo a gente refaz os contratos. Né? Porque hoje aos 40 eu sou diferente daquilo que eu era aos 20. Né? Uhum. Hoje aos 40 eu sou diferente daquilo que eu era aos 30. E amanhã aos 70 eu vou ser diferente do que eu sou hoje aos 40. Isso que a Carla está falando ela está ressaltando bastante a importância do diálogo, né, na relação, do casal conversar e de fato se ouvir. E sabe, Neto, entender que as coisas realmente mudam, os combinados mudam. Muitas vezes aquilo que fazia sentido há 10 anos não faz mais hoje. Uhum. E da gente ter noção de que assim, a qualidade de vida e de transformação da relação, ela vai se dar diariamente. E quando transformar, vamos lá conversar, vamos tentar entender o que transformou e vamos refazer esse contrato, se é com essa pessoa que a gente quer ficar. Bom, Uhum. a gente está com várias perguntas aqui e tem muitas que são muito, muito interessantes. Gostaria de dedicar uns minutinhos a elas. A gente pode passar para elas agora ou tem outra pergunta antes, Marcelo? Ah, não, eu acho que a gente pode passar, tem que dar atenção para a galera que está querendo perguntar também. Bom, eu vou trazer uma primeira pergunta aqui da Luana Soares. Ela está perguntando se existe uma técnica de controle de ciúmes. O outro está sentindo, você está sentindo ciúmes. Como que você faz para controlar esse ciúme? Quando Existe alguma estratégia? existe, né? Olhar para outro e falar, escuta, você está fazendo isso para me provocar ciúme? Você conseguiu, por que você está fazendo isso? Né? Então, o tempo todo checar e tentar entender. E lembrar que muitas vezes aquele comportamento pode não ser proposital, Bianca, para te desenvolver ciúme. Mas a tua dificuldade em compreender que o outro é mais expansivo, que o outro é mais sedutor, ou sei lá que nome que a gente pode dar, né? Do que você. E é tão difícil essa compreensão e perceber que o outro está mais em evidência, e isto pode ser uma característica dele, que eu não vou discutir este comportamento porque eu não estou com o casal, mas não necessariamente aquele comportamento seja para te fazer sentir ciúme. Então vamos lá, vamos conversar, vamos perguntar, não vamos ter vergonha de dizer, olha, eu estou com ciúme de você sim, né? Esse seu comportamento me gerou uma baita sensação ruim, e eu não mereço viver assim. Quando eu percebo que eu não mereço porque me faz mal, e eu vou atrás do outro, e eu pergunto para o outro, e eu checo com o outro, e a gente, se o outro estiver disponível, ele não vai olhar para mim e falar assim, você tá louca,
Não, isso não vai acontecer. Se o outro estiver disponível, ele vai olhar para mim e falar assim, bom, então como é que a gente pode lidar com isso? Né? Como é que a gente pode transformar isso? Então, todas as vezes que você sentir ciúme, sem dar baixaria, sem gritar, vamos nomear para o outro que você sente ciúme e que você gostaria que o outro te ajudasse a lidar com isso que você sente. Ou seja, o casal vai encontrar junto uma solução, né? Sempre, Neto. Bom, outra pergunta interessantíssima da Leilane Paixão. Ela está perguntando o seguinte: por que é tão recorrente homens assassinarem mulheres quando essas decidem terminar o relacionamento? Aí ela complementa: que espécie de sentimento de posse e ciúme leva um ser humano a tirar a vida de um outro sobre o discurso de que, se não for minha, não será de mais ninguém? Eu tenho uma resposta tão feia. Né? Fiquei até com medo agora da resposta. Né? Pois é, porque é o machismo nosso de cada dia ainda, né? E não é a resposta mais bonita que eu podia dar. A gente ainda está em processo de compreensão de que homens e mulheres têm os mesmos direitos, de que homens e mulheres têm os mesmos deveres, de que homens e de que mulheres não são propriedades de homens, de que mulheres têm desejos, têm comportamentos, têm buscas, têm caminhos e que elas podem escolher não estar com aquele homem. Mas ainda com essa educação de que nós não estamos, que a gente caminha um pouquinho por dia nessa sensação de que, bom, crescemos um pouquinho, quem sabe temos um homem menos violento, menos machista, que nos machuque menos, ainda está muito longe de ser uma realidade. Então é uma sociedade ainda que permite que essas coisas aconteçam e infelizmente, eu não sei quanto tempo isso ainda vai durar, mas eu acredito que muito. E todas as vezes em que eu digo, é o machismo nosso de cada dia, vamos fazer diferente. Vamos na polícia quantas vezes for necessário. Vamos fazer boletim de ocorrência quando formos, enfim, ameaçadas. Não é o suficiente, mas é o que eu posso propor e é o que eu posso fazer numa hora dessas para responder uma questão dessa. Eu até tinha curtido esse post, mas a minha ideia é o machismo nosso de cada dia e que a gente tem que fazer de tudo para transformar diariamente. E quando é o inverso? Quando a mulher agride o homem em função do término do relacionamento? Também acontece às vezes. Então, eu também acho que tem que ter um boletim de ocorrência. Eu também acho que ela deve pagar por isso. Né? Eu também acho que deve ser tudo igual. Né? O que muitas vezes acontece a mulher tem as pernas quebradas e o homem tem a cara arranhada. Eu não estou dizendo, né, dos crimes hediondos, eu não estou dizendo de o ciúme fazer com que a gente mate um parceiro ou com que a mulher mate este homem, tenha que ter um peso diferente. Não, eu acho que assim, a agressão é violência, o peso tem que ser o mesmo, a discussão tem que ser no mesmo nível. O que acontece os homens são mais violentos e agressivos do que a grande maioria das mulheres. Outro dia eu estava fazendo um levantamento dos vídeos, então mulher com ciúme, ela cata a machadinha e quebra o vidro do carro. Não é isso? Isso, geralmente é por aí. Cata a outra pelo cabelo, né? Agora, homem com ciúme tem realmente uma força física maior e muitas vezes a violência é maior fisicamente, a agressão é maior fisicamente. Pode falar mais pra ela. Eu vi uma pergunta aqui, que eu acho que ela é interessante para a gente colocar na roda também. Foi muito interessante sua resposta. Mais uma vez a gente vê como a cultura permeia essa questão do comportamento do ciúme, do comportamento do ciumento. E essa pergunta é do Denilson Paixão, eu achei interessante ela, e vou fazer ela aqui. Ele pontua, se a escassez de reforçadores de origem social, por exemplo, como amigos, família, não só esses tipos também, mas como, por exemplo, rotina, trabalho, certas ocupações,
ou seja, né, uma riqueza maior de ambientes que você possa estar fora, por exemplo, do seu relacionamento ou com o seu cônjuge também, né, porque você sai com cônjuges e amigos, pode contribuir para o comportamento do ciumento. Deixa eu entender. Então, um tem uma vida social, uma vida individual mais movimentada do que o outro, é isso? Uhum. Pode se colocar nesse contexto. Uhum. Podemos falar assim, então, porque tem um monte de gente um ótimo exemplo. Que não é da psicologia aí assistindo, ou alunos de psicologia, e eu estou recebendo um monte de mensagens aqui, então eu vou conversar de um jeito que todo mundo possa entender. Então, assim, perfeito. Quem não tem uma vida social, uma vida profissional, amigos, possibilidade de desenvolver um caminho individual para esta vida 2, a hora que chega como? Chega para ouvir o que o outro tem a dizer. Então, na realidade, eu acho que primeiro não é o ciúme, primeiro é a inveja. Né? A inveja de eu não ter uma possibilidade de construir algo para mim. E depois o ciúme, porque durante o dia eu não fui foco da exclusividade do outro. Né? Então, veja, como eu também não tenho nada que não seja o outro para me ser exclusivo, né? Eu sinto raiva. E aí eu atuo comportamentalmente, maltratando o outro e nomeando isto de ciúme. Né? Mas nada mais é do que a não habilidade de desenvolver coisas importantes para mim, porque se eu faço coisas legais para mim e o outro faz coisas legais para ele, e eu vou para a academia e o outro também vai, e eu vou trabalhar e o outro também vai, e eu vou fazer crochê e o outro está jogando bola, quer dizer, se eu faço coisas que eu gosto, se eu tenho um mundo que é meu e que eu tenho o que contar e que me reforça, a hora que eu chego eu vou ter condição de ouvir que o outro não foi, que eu não fui exclusiva do outro o dia todo, né? E também vou conseguir dizer para ele que ele não foi exclusivo no meu dia, mas que eu fiz coisas muito boas e que ele não perdeu a importância na minha vida. Né? Porque não é o fato dele não ser exclusivo que ele não é importante. Até porque não existem relacionamentos exclusivos 100% do tempo. Mas, se eu escolhi estar com o outro ou com a outra, essa outra pessoa escolhida por mim, ela tem que ser importante. Mas a gente tem que ter noção de que a gente não é exclusivo. Até porque antes do casal existe o indivíduo, né? Tem que saber dosar o indivíduo e o casal. E quando esse indivíduo não faz por si, a chance de termos brigas por ciúme, né? Que vai nomear ciúme, porque é mais bonito falar que tem ciúme do que inveja, não é? Exato, é verdade. O social acolhe muito mais o ciúme do que a inveja. É uma ótima estratégia. Então, assim, eu tenho ciúme. Um monte de música diz que a gente pode ter ciúme. O ciúme é uma relação super estimulada no social. Né? O ciúme é uma relação que as músicas cantam, né? Que os poetas declamam, que a poesia faz parte da vida da gente. Agora, inveja não. Inveja é coisa feia. Como é que eu vou ter inveja do meu parceiro? Tem um monte de amigo que é super popular. Como? Não posso. Então eu nomeio de ciúme. E aí, ok, a gente faz um programa sobre ciúme. Olha que bonito. Bom, uma pergunta da Alana Oliveira. Ela está elogiando o comportamento em cena, elogiando a sua atuação. Obrigada, Alana. E perguntando o seguinte, ela quer que você aborde, que você fale sobre quando problemas sexuais na relação vão levar à traição. Bom, aí eu tenho que tomar um cuidado, porque assim, todas as vezes que eu falo de problemas sexuais, eu vou falar de uma população que me procura, e que é uma população que quando me procura, eles querem resolver. Então não tem traição, tem disponibilidade de transformação. É muito incomum eu perceber nesse meu mundinho,
né? Que eu sei que ele é pequenininho, que ele não serve como pesquisa, e eu não tenho dado de pesquisa para discutir com você isso, Alana, mas, assim, o que eu percebo é, eles estão ali juntos, porque o problema é do casal, e quando o casal assume o problema como de dois, não cabe um terceiro nessa relação. Já os dois não estão dando conta de ficar juntos. Então não cabe um terceiro na relação. Eu não sei se eu te expliquei, mas é o que eu posso te dar de resposta agora. Eu posso procurar, ver se alguém fez alguma pesquisa que possa embasar alguma outra coisa e prometo publicar. Mas esse meu mundinho, esse meu olhinho diz que quando dois têm o problema, eles vão focar para poder se cuidar. Novamente, trabalhar junto, conversar a respeito, tá em foco, né? O casal encontrar a solução junto. Sempre. Uhum. Bom, uma pergunta da Bianca Luquezzi. E quando o ciúme é provocado propositalmente? Propositalmente a gente não sente ciúme, Bianca Luquezzi. Né? A gente vai tentar encontrar um outro comportamento para colocar nesse lugar, ou a gente vai tentar sentir de uma maneira diferente para colocar neste lugar, porque se você sabe qual é o propósito do outro, por que é que você se entrega a isso? Por que é que você não vai conversar com o outro e pontuar para o outro de que este comportamento te faz mal? Né? De que esta maneira do outro conduzir as coisas te faz mal. E pedir para que o outro mude. E se o outro não mudar, aí sim é buscar um outro tipo de parceria, porque viver assim não é qualidade de vida. Aí é melhor estar sozinha. Uhum. Uma outra pergunta, se você me permite Claro. fazer, é do Renan Merlin. Ele pergunta sobre como podemos alertar uma pessoa, por exemplo, você tem um amigo, você percebe que esse amigo está sendo obsessivamente ciumento e às vezes chega a um ponto de estar fora da razão. Como você pode alertar esse amigo de uma forma convidativa a pensar que ele está sendo obsessivo em termos de ciúme? É Renan? Renan Merlin. Renan, faz o seguinte, ó, copia o nosso link, marca o amigo e vamos conversando. Não, na verdade, o que a gente precisa saber é, tem como sentar e falar, olha, meu amigo, esse seu comportamento tá bacana, né? Você tá estragando suas relações, Uhum. tá exacerbado, você tá fazendo a outra pessoa sofrer, o que você quer, né? E assim, se é amigo, a gente consegue sentar e conversar. Se não, a gente leva um texto, se não a gente vai discutir de outras maneiras, vai dizer que a gente ouviu aqui na internet um bate-papo entre pessoas de várias idades, de várias classes sociais, que não se conhecem, falando sobre ciúme, e que pareceu que esse comportamento dele não estava mais bacana. Se for amigo, avisa, porque possivelmente tenha sofrimento ali, e aí se ele conseguir entender que ele está tendo um comportamento que não é legal, ele vai buscar alternativas aí para mudar. Uhum. Tem uma pergunta muito interessante da Vanessa Oliveira aqui, que é a seguinte: quando eu devo buscar ajuda por causa do ciúme? Quando eu devo buscar ajuda por causa do Isso. ciúme? Pelo que eu estou entendendo, ela Porque pelo jeito você está sofrendo, né? Então, assim, tá incomodando muito, já vai buscar, né? Já vai buscar alternativas, já vai conversar com a parceria, não espera muito. Se a gente tem condição de lidar com as coisas na hora em que elas estão incomodando, por que não? Busca já ajuda. E acho que você pode falar de alguns indicativos também de que essa ajuda é imediata, que seria quando está incomodando demais, né? Então, quando a gente não se sente bem, né? Quando a gente está triste, muito triste, quando a gente está muito ansioso, a gente vai buscar logo ajuda psicoterápica, a gente vai buscar logo ajuda psiquiátrica, a gente sempre dá um jeito
né, para essas emoções que polarizam e que ficam muito tempo convivendo com a gente. O ciúme, como é uma coisa que ele vai e ele volta, ele vai e ele volta, a gente não dá a importância que ele merece. O que acontece? Se eu vivo em ciúme, e não depende do comportamento do outro, porque nem sempre eu vou estar junto do outro, eu não vou ver o que o outro está fazendo, depende de como eu penso o outro, né? Só que acontece em determinados momentos, que é quando eu ponho a minha cabeça no travesseiro. Na maior parte das vezes, quando eu estou dirigindo, eu tenho uma crise de ansiedade, mas não necessariamente eu tenho uma crise de ciúme, né? Então as pessoas dão para o ciúme um local social que não é o mais importante. Só que ciúme em altas doses é igual a alta ansiedade, né? E a alta ansiedade não é bom para ninguém. Começou a sentir ciúme, começou a não dormir direito, começou a pensar muito sobre a ideia de que você controla o comportamento do outro, vai buscar ajuda, que tem alguma coisa muito errada. A gente precisa lembrar que assim, o outro vai continuar com a gente enquanto ele quiser. A gente vai continuar com o outro enquanto a gente quiser. E se a gente conseguir refazer o tempo todo as nossas condições e termos para a manutenção dessa relação, o ciúme tende a ser de baixa intensidade, né? O que a gente precisa entender é que quando o ciúme está de alta intensidade, isto traz alta ansiedade. Quando o ciúme é de baixa intensidade, é aquilo que a gente faz para cuidar do outro, para tratar bem do outro, para estar comprometido com o outro, para desenvolver este compromisso numa vida a dois, que é o que mantém duas pessoas juntas. Respondi ou eu falei demais? Não, respondeu. Ah, então tá Foi bom. Respondeu bem, com certeza, foi bem legal. Principalmente o ponto final da dose do ciúme. Não é? É assim, é como ansiedade, né? Sem ansiedade a gente morre atropelado ali na esquina, não é verdade? Verdade. E sem um pouquinho de ciúme no sentido de cuidar, de tratar bem, de estar bonita, de envolver o outro, a relação também se perde. Então, tudo em boas doses, tudo em boas doses, com compromisso de parte a parte. Tudo que é muito faz mal. Bom, tem mais alguma pergunta, Marcelo? Não, eu aqui acho que a gente já cobriu bastante o ponto da questão do ciúme nos relacionamentos. Carla, tem alguma coisa que você gostaria de falar que não teve oportunidade, que acho que deve ser retomado? Olha, Neto, tem um monte de coisa que passa pela minha cabeça, mas eu acho que, assim, a gente marca para outra vez. É que quando você vai engatando, as coisas vão ficando, e eu não marquei, né? Mas eu acho que foi muito legal, para mim foi uma experiência bacana poder estar aqui discutindo ciúme, discutindo relacionamento, discutindo o que foi preciso. Espero que as pessoas tenham aproveitado. Eu não consegui estar interagindo com todo mundo da maneira como eu gosto de interagir, mas espero que tenha sido legal. Para mim foi muito bacana, Neto. Marcelo, valeu super te conhecer, viu? Foi um prazer também, Carla. Foi muito bom também te conhecer Valeu, e participar desse comportamento em cena. É isso aí. Carla, foi um prazer enorme contar com sua participação. Te agradeço muito, foi excelente. Só uma curiosidade, a gente chegou ao pico de 312 pessoas online assistindo. Uhul! Isso é bom? Então, vai ser ótimo. Ótimo! Que legal! Então, parabéns pelas respostas que você deu. Agradeço demais ao Marcelo também, nosso parceiro aí do Comporte, colunista nosso também. E é isso, pessoal. Daqui a 15 dias a gente tem um novo comportamento em cena. E para quem é da psicologia, eu quero deixar uma dica. Vai ter um congresso em São Paulo agora sobre terapia comportamental e cognitivo-comportamental de casais. Eu ia esquecendo, Neto. A Carla é uma das organizadoras, eu quero convidar ela a falar um pouquinho desse congresso também. Então, venham todos, é um congresso em que a gente está tentando abarcar aí várias facetas dessa possibilidade de vivência de casal e família, né? É um congresso aberto para alunos, para profissionais. Ele vai ser de 23 a 25 de maio, na Unip, Unidade Paraíso.
das 8 da manhã às 18 horas. No dia 23 serão 4 mini cursos. Eu vou pedir para o Neto daqui a pouco, se ele me permitir, eu colocar o linkzinho do congresso aí. Claro. E, na verdade, até dia 1º de maio, é isso, né, Neto? Que está rolando o sorteio de uma... Isso, de uma inscrição. Isso você pode explicar, né? Bom, O Comporte fez o sorteio de uma inscrição. Está fazendo, né? Dia 1º de maio vai ser feito o sorteio e o vencedor vai poder participar do congresso gratuitamente. Só a inscrição que está sendo sorteada, passagens e hospedagens, é por conta dos participantes. E é um congresso de preço super acessível, entra lá, vocês vão ver, é um congresso feito com muito carinho. Eu quero agradecer muito a Mali Delite, a Priscila Dick, a Regina Vielenska, o Oswaldo Rodrigues, o Denis Amiani, o Neto, a Marcela Hortolã, o Felipe, enfim, eu quero agradecer todo mundo que acolheu o projeto, que é o 2º ano, e a gente nem sabia se era um projeto viável no Brasil para poder discutir questões de casal, né? Uhum. São tão específicas do meu trabalho, do trabalho desse monte de gente aí, que eu estou feliz de trabalhar, e todo mundo acolhendo, todo mundo participando. Então, assim, eu faço um convite, venha, que vai ser legal, vai ser bacana e vocês são bem-vindos. Bom, quero agradecer também a Vera Otero, que participou aqui na página do nosso evento de hoje, respondendo os participantes, interagindo com eles. Valeu, Vera. Obrigada, Vera. Um beijo. Obrigadão, Vera. Pessoal, é isso aí. Então, daqui a 15 dias nós temos outro comportamento em cena. Em breve a divulgação vai estar acontecendo pelo Facebook. Bom restinho de final de semana para vocês, restinho de domingo e excelente semana. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau.